Boa noite a todas e todos. Vocês estão me ouvindo já? Estamos aqui só no aquecimento, testando o sistema, mas a live mesmo começa às 19 horas. Eu pediria, como é a primeira vez que a gente está usando esse aplicativo, que é o Ciclano, que transmite simultaneamente no Facebook, no Instagram e no YouTube, que as pessoas que já estiverem acessando fizesse algum comentário, porque eu enxergo aqui diretamente pelo meu aplicativo Ciclano. Hoje pela manhã, o último teste que eu fiz, eu consegui receber os comentários de quem estava conectado no Facebook e quem estava conectado no YouTube. O Instagram estava me dando algum problema, entretanto, eu vou aguardar para ver se dessa vez funciona os comentários. Se não, a pessoa pode optar por assistir pelo Instagram e comentar no Face ou assistir diretamente no Face ou no YouTube, ok? Vamos aguardar um pouco. Pediria que quem já fosse entrando que pudesse acionar os comentários, principalmente no Facebook e no Instagram, para ver se está chegando bem, tá bom? Estou por aqui, guardando vocês. Obrigado, Renato Araújo. Colocou boa noite, está no Face. Nestor Henrique também no Face. Valeu, obrigado mesmo. Já sei que no Facebook a transmissão está normal e está recebendo comentário. Eu estou achando que o Instagram continua com esse problema. Eu já mandei um e-mail para o suporte desse aplicativo que eu fiz a assinatura, que é o Ciclano, que transmite simultaneamente. Entretanto, eles não me deram retorno. Então, talvez a live de hoje você possa assistir pelo Instagram, mas os comentários eu não vou ter condições de ver, só se vocês fizerem via o Facebook ou o YouTube, ok? E a mais uns 4, 5 minutos a gente começa. Sei que já tem 26 visualizações no Instagram, tem 4 pessoas no YouTube, tem 15 no Facebook. Eu continuo só recebendo as mensagens do Facebook até agora. Então, boa noite a Thelma Lima, boa noite a Maria Camila Rocha, boa noite a Thelma Lima, boa noite a Jaqueline Silva. Renato e Nestor já tinham dado boa noite. Valeu, obrigado por estar junto aqui. Vamos dar um tempinho, né? Todo mundo entrar às 19 horas. Boa noite, Raline. Boa noite, Maitê. Boa noite, Luciano Souza. Todos entrando via Facebook. E até agora eu só recebi mensagem em Facebook, apesar de no painel aqui do aplicativo eu tenho 19 pessoas no Instagram vendo a live, 3 pessoas no YouTube e 22 pessoas na timeline.
Peço desculpa a quem está escrevendo no Instagram e não está chegando. Como eu disse no início, não consegui ainda resolver esse problema. É a primeira vez que eu estou usando esse aplicativo. Mandei e-mails para o suporte, mas até agora eles não me deram retorno. Então, peço desculpa a quem está no Instagram, deixando claro que você pode assistir pelo Instagram. Se for, o único problema são as perguntas na parte final, o contato, que infelizmente eu não tenho como visualizar aqui. Pedi para uma pessoa ver se me ajuda e copiando lá do Instagram e jogando no Facebook, eu consigo enxergar aqui e dar respostas a todos. Bom dia, professor Ieda Litvak, minha querida amiga Patrícia Moura, professora Letícia, seja bem-vinda. Estamos quase começando, viu? Como bom brasileiro, eu vou dar um tempinho assim, uns 2, 3 minutos depois das 19, para que todo mundo possa entrar. Esse sistema, quando alguma conexão cai, ele automaticamente busca. Então, o Instagram, por exemplo, que tem um limitador de 1 hora, quando completar 1 hora, ele reinicializa e volta a conexão. Ok, Maite? Maite também está no Instagram. Espero que esteja vendo também pelo Instagram. Agora eu estou recebendo seus comentários via Facebook. Boa noite, Dorilma Neves. Boa noite, Aline Gerlaine. Professora Socorro, nossa pró-reitora de ensino de graduação, seja bem-vinda. Daqui a pouco a gente começa. Lembrando que essa é uma live solidária em benefício da ação Ruralinda Solidária, que tem disponibilizado alimentos, material de higiene para pessoas que vivem nas ruas, para abrigos de estrangeiros em vulnerabilidade socioeconômica, e agora com a ação de entrega de máscaras de pano em hospitais para crianças, com motivos infantis nas máscaras. A gente deve estar entregando isso na quinta ou na sexta-feira. Mais uma ação do nosso Ruralinda Solidária, e eu já saúdo todos os que compõem aquele grupo. Muito trabalho, mas muito amor, muita dedicação, e a gente agradece a todos que têm colaborado. No início no Facebook e nas chamadas eu coloquei tanto a conta como a vaquinha solidária. Quem puder ajudar, a vaquinha você pode botar R$1, o valor que quiser, 1, 10, 20, 100, 1000. A conta bancária tem valores mínimos, mas também não é nada. Então quem puder contribuir com R$1 já vai ser muito bem-vindo. Ok? Boa noite, filho João. Presença ilustre na live, a magnífica reitora, a professora Maria José de Sena, também vendo pelo Facebook. Boa noite, Gus Amorim. Boa noite, Celiane. Boa noite, Jane Cristina. Boa noite, Socorro Lima. Mais um minutinho a gente começa. A ideia, eu vou falar um pouquinho sobre essa questão do Blended Learning, do ensino semipresencial, fazer um painel, mas não vou ocupar toda a live falando. Vou depois ir vendo as perguntas, as colocações, os comentários, e a gente vai batendo bola aqui numa conversa sobre esse tema, que é um tema de extrema importância, independente do momento que a gente está passando, mas que agora, com essa situação da pandemia, fez com que isso aflorasse de uma forma mais intensa, e o bom debate é sempre importante. A gente tem um debate com responsabilidade, com profundidade, a gente vai encontrar os melhores caminhos para isso.
Já estamos com 30 pessoas vendo pelo Instagram, 37 pelo YouTube e 42 pelo Facebook. Estão me reportando que no Instagram está dando uma certa estabilidade. É a primeira vez que a gente está usando esse aplicativo. Então quem tiver o Facebook e quiser usar o Facebook nessa primeira live, use, porque além disso pode fazer perguntas com mais tranquilidade, porque eu vou estar vendo. Nós já estamos aqui com 40 pessoas na timeline. E no YouTube também, que eu estou vendo que tem 37 pessoas conectadas. Boa noite, professora Flávia Lins, Suelma Amorim, Nara Calado, Renata, professora Renata, Leiliane Silva, JB Araújo, Lili Paiva, Jane Cristina, já falei. Professora Flávia dizendo que aqui no Facebook está ótimo. É o que eu tenho recebido de retorno aqui, que o Facebook está muito bom. O Instagram que está dando mais problema. Então, quem puder e tiver o Facebook, a live está pública, ou seja, você não precisa estar no meu perfil como amigo, porque tem um limite de 5.000 pessoas, que já está esgotado. Você pode ver com frequência. Vamos lá, gente. Boa noite mais uma vez. Samurinha entrando. Muito obrigado pela presença de todas e todas. Vamos dar início à nossa live. Falar um pouco sobre o blended learning, ou ensino semipresencial, ou ensino híbrido. A gente tem uma variedade de nomenclaturas. Eu gosto de usar a expressão original do blended learning, que significa aprendizagem misturada com várias alternativas, e a tradução que eu gosto mais para o português é o ensino semipresencial. A gente tem que considerar, boa noite Hugo, meu amigo, a gente tem que considerar que a gente tem basicamente dois tipos de ensino, ensino presencial e ensino à distância, onde no ensino presencial as interações entre as pessoas, elas ocorrem basicamente no que a gente chama de interações síncronas. São interações ao mesmo tempo. É isso que a presencialidade nos permite. Já no ensino à distância, eu tenho tanto interações síncronas à distância, que são as salas de bate-papo, as redes sociais, que você pode, em tempo real, conversar com todos. Então, é isso que a gente chama de interações síncronas. Mas também a educação à distância nos permite um outro tipo de interação, que é o que a gente chama de interação assíncrona, que é aquela interação que acontece à distância, mas não ao mesmo tempo. É o e-mail, são os fóruns, outras possibilidades de interação, e isso é importante, porque mais adiante eu vou falar do problema de conexão, de conectividade, e as interações síncronas à distância sofrem muito mais com esse processo de uma qualidade de conexão pior, porque eu preciso do tempo real, menos as interações assíncronas, que eu já tenho uma possibilidade de não ter uma acessibilidade tão boa, mas poder utilizar dessas interações à distância. E eu vou falar um pouco sobre isso. Então, clarificando bem essa diferença entre ensino presencial e ensino à distância, entra aí um formato híbrido, um formato misturado, mixado, que é o blended learning, o ensino semipresencial. A grande questão e o grande desafio para a gente implantar modelos de ensino que mesclem essas interações presenciais e à distância é o quanto a gente vai modular de percentual de cada um. E aí você tem uma discussão muito ampla que possibilita a você imaginar
que vários cursos poderão ter percentuais diferentes. Eu posso ter cursos onde a presencialidade seja com um percentual maior, as interações à distância, síncrona e assíncrona, com um percentual menor, e ao contrário também. O grande desafio, e é o que eu me bato sempre nas aulas que eu ministro na licenciatura em Química e no programa de pós-graduação em Ensino de Ciências, é que esta modulação de percentual ela não pode ser ditada pelo lado comercial, e sim pelo lado pedagógico. O que é que eu quero dizer com isso? Só dizendo a sua Amorim, que daqui a pouco a gente fala de livros, etc. Ao final, eu vou fazer uma introdução maior e depois a gente bate um papo sobre isso. Vou lembrar da questão dos livros. Então, essa modulação ela tem que ser mediada pelos interesses pedagógicos. O que é que eu quero dizer isso? Eu fico muito incomodado quando eu vejo um curso quase que totalmente à distância, dentro de uma cidade, dentro de uma capital, onde a pessoa faz do outro lado da rua e os momentos presenciais são muito pequenos, não por questões pedagógicas, mas porque isso talvez torne mais econômico para o provedor do curso um valor menor de custeio desse curso. Então, para diminuir as despesas, essa pessoa reduz o percentual de presencialidade. Isso é uma visão comercial, que a gente luta para que essa implementação dessa semipresencialidade, da implementação das interações à distância síncronas e assíncronas em cursos presenciais sejam organizado e pautado na questão pedagógica. E aí a questão pedagógica às vezes é influenciada muito pelo contexto que a gente tem. Eu me lembro que no início dos anos 2000 eu fui o primeiro representante da Unirede, na verdade, que hoje é a UAB, a Universidade Virtual Brasileira, na época era a Unirede. E em um encontro, uma reunião, a gente se defrontou com um projeto que foi tocado na região amazônica do estado do Pará, onde havia um índice alto de analfabetismo das crianças, enfim. E as regiões não tinham internet, a dificuldade de contato era muito, muito grande. E eles modularam um projeto de um curso de formação de tutores de alfabetizadores, onde quase que a totalidade foi à distância através dos correios, porque não existia internet e o correio chega em algum lugar, chega de barco, chega de jumento, chega de tudo que você imaginar. E fizeram apenas um momento presencial em Belém, onde eles reuniram esses tutores, fizeram toda uma formatação, e o curso foi basicamente à distância. Então eu não posso questionar esse percentual, porque era o possível. E quando, anos depois, a gente percebeu que os indicadores de alfabetização daquelas crianças daquela região melhorou bastante. Então, o que eu quero dizer é que a gente tem que pensar nesse percentual de presencial e à distância com a perspectiva pedagógica. Se eu posso e se eu tenho condições de contexto de amplificar as interações à distância síncronas e assíncronas, maravilha. Obviamente que o ensino presencial, que a interação presencial, ela nunca vai ser prescindida, ela é extremamente importante. Por quê? Porque a aprendizagem, construção de conhecimento também tem um aspecto emotivo, emocional. Quantos e quantos daqui não tiveram dificuldade com alguma disciplina, seja na universidade, seja no ensino médio, no fundamental, porque não havia uma empatia, uma relação com aquelas pessoas que estavam mediando aquele conhecimento. E ao contrário também, quantas disciplinas a gente amou e aprendeu porque houve uma empatia. Então essa interação entre professor, aluno, aluno, presencial, ele tem uma importância muito grande. Enfim, inicialmente era essa descrição que eu queria fazer sobre o ensino presencial à distância e o blended learning, que seria a gente modular momentos presenciais e momentos à distância. Ok, mas antes de continuar, porque eu vou querer falar muito de acessibilidade dos alunos, de formação de professores e de materiais didáticos e metodologias para esses ambientes com ensino semipresencial, eu queria fazer uma colocação que eu sempre faço no início das minhas aulas, que nada dessa discussão adianta
se a gente não reformatar a forma como a gente está trabalhando, como a gente está construindo, como a gente, enquanto professor, está mediando essa construção de conhecimento. Se a gente apenas incorpora tecnologias, se a gente apenas incorpora interações síncronas e assíncronas à distância, eu já escrevi isso num artigo há 10, 15 anos atrás e usei a expressão, a gente vai simplesmente sofisticar o velho ensino tradicional. A gente mantém aquele mesmo ensino, entretanto com uma casca bonita de tecnologia. Então a gente precisa reformatar primeiro como a gente media isso em sala de aula. E aí, gente, eu uso sempre uma analogia com a nossa vida. A vida da gente, qualquer que seja, a gente, ao acordar todo dia, durante a semana, durante o mês, durante os anos de nossas vidas, a gente se defronta com um problema, a gente precisa construir conhecimento para encontrar a solução desse problema. Essa é a lógica da sequência da vida da gente. A gente tem um problema, constrói conhecimento, encontra a solução. Eu uso um exemplo também muito simples, o problema de atravessar a rua. Para atravessar a rua, eu tive que construir conhecimento de olhar para um lado, olhar para o outro, etc., até que eu consegui a solução e atravessei a rua. A vida da gente é basicamente dessa forma. A rotina da gente é problema, constrói conhecimento, encontra a solução. Infelizmente, a nossa escola ela inverte essa lógica. Via de regra, a nossa escola apresenta para o estudante uma solução, que são as definições, as fórmulas, etc, etc. Ou seja, apresentar a solução. Depois começa a discutir conhecimento, para depois tentar encontrar um problema para aplicar aquele conhecimento. Então a gente precisa, primeiramente, se a gente quer entrar nesse ambiente de blended learning, de ensino semipresencial, reformatar isso. Qualquer que seja a mediação, ela tem que ser trabalhada. Problema, construção de conhecimento, encontra-se a solução. Isso tem várias estratégias, PBL, que é Problem Based Learning, aprendizagem baseada em problemas. Tem um monte de tem a sala de aula invertida que eu vou usar como exemplo, como eu estava vendo um vídeo onde a pessoa estava falando sobre sala de aula invertida. E a sala de aula invertida, para quem ainda não... É meio que, enquanto que numa sala de aula tradicional você apresenta os assuntos lá no primeiro dia do contato de forma presencial, depois faz algumas atividades e algumas aplicações, a sala de aula invertida propõe que o aluno receba isso de forma antecipada, materiais, textos, etc, etc. E aí entra a questão das interações à distância. Eles podem receber isso por e-mail, por uma série de formas de receber esse material. Depois é que tem um momento presencial onde ele já faz essa discussão. O que eu vejo em algumas salas de aula invertida é que ele propicia uma ação interessante, de que o aluno tenha contato com esse material, mas normalmente é aquilo que eu falei da escola tradicional. Esse material são as definições, as conceituações, para que depois na sala de aula se tente construir conhecimento a partir disso. O que eu advogo é que a gente poderia usar essa sala de aula invertida nesse primeiro momento, onde a gente vai enviar material para os nossos alunos, utilizando-se das interações síncronas e assíncronas à distância, que a gente mandasse problemas, desafios, para que a partir dessa recepção desses alunos, quando eu me encontrar presencialmente com eles, na minha sala de aula normal, padrão, eu possa trabalhar e construir conhecimento para resolver esses problemas e desafios que eu coloquei, para que aí sim a gente encontre a solução e volta àquela lógica da vida, problema, construção de conhecimento, solução. Então isso é fundamental para que a gente consiga. E aí um outro aspecto também, se a gente imaginar essa sala de aula invertida, onde eu encaminho o mecanismo de interações síncronas e assíncronas à distância, os problemas e os desafios, a minha sala de aula presencial, onde eu vou construir atividades e discutir, a gente precisa também ter um olhar reflexivo e
começar a avançar um pouco nisso. Em 2004, a gente escreveu um artigo numa revista espanhola onde eu propunha o que eu chamei de multiambiente de aprendizagem. O que é? Esse ambiente físico presencial, a gente propunha que ele tivesse todos as possibilidades de materiais didáticos para que eu pudesse mediar, ou seja, na área de química eu pudesse ter, além de um computador, além de livros, algumas possibilidades de experimento seguro, com toda a questão. Isso serve para todas as áreas do conhecimento, mas para evitar aquela separação que ainda hoje se tem de teoria e prática, de ir para um laboratório ou de ir para a sala de aula comum, quando tudo isso devia estar integrado de uma forma a propiciar. Óbvio que as nossas escolas elas ainda estão aí de 2, 3 séculos, aquela mesma estrutura, o professor na frente falando, o aluno sentado naquela formação de cadeiras, copiando. A gente precisa dar uma quebrada nisso, para que a gente possa. Existem já experimentos no mundo inteiro, no Brasil também, onde se tem as salas como se fossem ilhas, mesas que se conectam 3, 4, 5 pessoas, com computador, com material para manipular, com livros. Então nessa linha que a gente vai. Vamos lá que eu já estou chegando em 20 minutos e eu quero deixar um bom tempo para a gente bater papo, para eu saudar também o pessoal que está aqui na nossa live. Vamos lá. E aí eu entro um pouco nessa preocupação que foi colocada agora, principalmente pela pandemia, na discussão se a gente não poderia substituir nossas aulas presenciais por aulas à distância ou semipresenciais, etc, etc. Eu queria levantar 3 pontos. O primeiro deles, a gente tem que ter um cuidado muito grande, em relação a quando a gente fala em incorporar interações à distância, etc, etc, lembrar primeiro que a gente tem dois tipos de interações à distância, assíncrona e assíncrona. Por que eu estou querendo reforçar isso bem? Porque isso influencia na capacidade de acessibilidade das pessoas. Porque as interações síncronas, eu preciso de uma internet boa, eu preciso ter uma banda boa, eu preciso ter todas essas informações muito, muito rapidamente. Então, quando eu quero trabalhar e quando eu quero introduzir interações síncronas à distância, eu tenho que ter uma acessibilidade muito grande. Já quando eu quero trabalhar com interações assíncronas, talvez eu não tenha, não vai requerer uma conexão tão grande. Mas independente, se eu quero incorporar interações à distância, eu preciso pensar na acessibilidade. E aí é um problema muito sério, principalmente em várias regiões. Será que nossos alunos têm telefonia e internet adequada para trabalhar nesses novos ambientes? A experiência que a gente tem é que não é o padrão. A gente tem, fora as nossas regiões das grandes metrópoles, a gente tem grandes dificuldades de acessibilidade. Será que nossos alunos têm ambientes de estudos adequados em suas residências? A gente tem que pensar isso. Trabalhar essas interações, seja síncronas ou assíncronas à distância, requer um ambiente apropriado. Do mesmo jeito que a gente tem salas de aula, laboratórios, salas de estudos nas nossas universidades, se eu levo isso para a residência das pessoas, dos nossos alunos, eles precisam ter um ambiente. E às vezes não se tem esse ambiente adequado para que esse processo de construção do conhecimento se dê de uma forma interessante. Uma outra questão é que não adianta incorporar nos nossos cursos presenciais interações à distância, sejam elas síncronas ou assíncronas, se elas forem chatas. Uma palavra bem curta e grossa. Se eu quero incorporar interações à distância, eu tenho que ter ambientes agradáveis, dinâmicos. Isso requer uma produção, e eu vou falar mais adiante de materiais, bem diferente de como a gente prepara materiais para um ensino somente presencial.
a questão dos equipamentos desses nossos alunos. Então a gente precisa ter muito cuidado, porque e aí é uma discussão que também é importante, que não tem a ver diretamente com o tema, mas a gente tem que lembrar que o ator principal da construção de conhecimento é o estudante. O professor talvez seja o diretor dessa peça, mas o ator principal dessa peça, a construção de conhecimento, é o estudante. Então por isso a gente tem que ter uma preocupação muito grande para que ele tenha a qualidade em todos os sentidos para construir esse conhecimento. Uma outra questão, e aí eu falo diretamente para os nossos colegas professores, e até numa postagem anterior eu coloquei que isso não é nenhum demérito, mas boa parte dos nossos professores, eles não foram formados utilizando-se desses novos ambientes, dessas tecnologias da informação e comunicação, dessas tecnologias digitais, para mediar em ambientes de ensino-aprendizagem. A primeira proposta, que a gente já faz isso há muito tempo, é quando a gente trabalha com essas disciplinas na graduação e na pós-graduação, é a discussão de que a gente tem extrema necessidade de incluir disciplinas e discussões e debates sobre a formação de professores no uso dessas TICs, dessas tecnologias de informação, de comunicação e tecnologias digitais. É urgente que os nossos cursos de licenciatura incorporem essa discussão na formação dos seus licenciados. Além disso, a formação contínua, tanto desses mesmos professores que já tiveram contato na licenciatura, quanto aqueles que não tiveram na licenciatura ou aqueles que não fizeram licenciatura. A gente tem um percentual muito grande de professores nas universidades que não são licenciados e que provam a construção de conhecimento. Então é importante que a gente tenha essa preocupação, porque não adianta a gente achar, por melhor que seja o professor, por mais que ele conheça da matéria que está trabalhando, trabalhar em um ambiente presencial é completamente diferente de trabalhar num ambiente à distância e, consequentemente, também num ambiente de blended learning, porque você vai precisar trabalhar momentos presenciais e momentos à distância. Okay? Enfim, um outro ponto que eu queria colocar é na questão da produção de materiais, que eu vejo com muita preocupação quando a gente algumas pessoas acham que é simplesmente pegar aquele material, naquele formato que a gente pensou para um curso presencial, e fazer uma transposição tecnológica para colocá-lo à disposição através das interações à distância, sejam síncronas ou assíncronas. Não funciona. A transposição meramente técnica não vai funcionar. Eu preciso pegar aquele meu material, fazer uma transposição didática, algo transformador, com a outra perspectiva, incorporando, como eu disse, metodologias ativas, etc., etc., para que esses materiais façam sentido nesse novo ambiente. Não dá para a gente simplesmente fazer uma transposição tecnológica. Isso me deixa com muito medo. E para fazer essa transposição, ela não é um processo simples. Eu preciso que o próprio conteudista, como se chama na educação à distância, ele esteja preparado para saber como vai construir esse novo material para esses novos ambientes. Entretanto, ele só não dá conta disso. Eu vou ter que ter uma equipe transdisciplinar que possa trabalhar questões como design, questões como adequação ao tipo de ambiente que eu vou utilizar, se é um ambiente de interações síncronas, onde eu vou precisar de uma conexão dos alunos muito alta, ou se não, se é um material que eu vou trabalhar em contextos onde eu não tenho essa conectividade em nível excelente, para que a gente possa trabalhar dessa forma. Então, é importante que a gente tenha muito cuidado.
transformar materiais didáticos feitos para ensino presencial, para interações síncronas ou assíncronas à distância, não é meramente uma transposição tecnológica. Precisa de uma transposição didática. Uma outra questão importante também quando a gente vai trabalhar nesses ambientes de blended learning, etc., etc., é a questão de incorporar ambientes mais contemporâneos. Há uma fala, não sei de quem, que a gente tem hoje alunos do século XXI, professores do século XX e uma escola do século XVI, XVII e assim vai. Então não adianta a gente querer construir, enquanto docentes, propostas metodológicas, etc., etc., na perspectiva do século XX. Nossos alunos precisam dessa contemporaneidade, que é rede social, é ambiente virtual, é o lúdico, é tornar esse ambiente agradável. Uma expressão, eu passei um ano em Barcelona no pós-doutoramento, e lá eles usavam muito a expressão de que a escola, em linhas gerais, era uma escola aburrida, que é uma escola chata. E, de fato, quando a gente vai fazer uma análise, a nossa escola é muito mais chata do que a nossa vida. Então, o jovem se conecta na internet, na rede social, faz uma busca no Google e lê um artigo de uma forma com hipertexto, com hiperlinks, etc., etc., e vai para a escola e está tudo muito padronizado, está tudo muito pasteurizado, da forma como a gente aprendeu. Então a gente precisa dar uma analisada nisso. E aí eu faço sempre uma brincadeira, eu digo o seguinte: a roda da tecnologia é uma roda que gira muito rápido. Ou seja, cada dia tem um smartphone novo, tem uma conexão nova, tem um aplicativo novo, mas a roda da educação a gente tem que ter uma paciência, porque ela é uma roda que gira um pouco mais lenta, porque precisa de uma reflexão, ela não pode ser assodada. Precisam que as pessoas mudem também, ou que as gerações vão mudando, as pessoas vão vindo com a outra perspectiva, então essa mudança se torna de uma forma muito, muito interessante. Eu vou só interromper aqui, pedir desculpa quem está no Instagram, parece que está caindo. Quem puder ir para o Facebook, nós já temos 175 pessoas no Facebook, 42 no YouTube, 23 no Instagram, mas o Instagram de fato está apresentando uma instabilidade. Enfim, peço desculpa, mas já mandei um e-mail para o pessoal da Ciclano, que é o aplicativo que eu estou usando, para tentar na próxima, e daqui a pouco eu vou anunciar que terça-feira que vem a gente vai falar sobre inovação nas universidades, não somente eu, mas com a presença de outra pessoa, daqui a pouco eu vou comentar. Veja bem, para fazer uma finalização dessa primeira parte e começar a tentar ler as perguntas e responder, eu queria deixar 3 falas finais para esse primeiro momento. Primeira coisa, esse debate de incorporar o ensino híbrido, o ensino semipresencial, o blended learning, as interações síncronas e assíncronas da distância, ele é fundamental e essencial, não somente nesse momento. A pandemia talvez tenha aguçado isso, mas isso é uma discussão que a gente já deveria estar fazendo de uma forma muito profunda, muito responsável. Alguns países essa discussão já é passado, outros é presente e outros talvez futuro. Eu diria que a gente está oscilando aqui no Brasil entre presente e futuro. Existem já realidades consolidadas e em consolidação, mas a gente precisa avançar muito nessa discussão, em termos de você debater com profundidade essa implementação. Então isso é urgente, porque ou a gente faz essa transformação ou cada dia o nosso processo de construção de conhecimento nesses ambientes tradicionais vai se tornando cada vez mais pesado, menos atraente aos nossos estudantes. Então, isso é importante. Eu costumo dizer também, essa é uma provocação, eu já disse isso uma vez num congresso de educação à distância, mas pedi para esperar eu terminar a frase, porque senão eu ia ser trucidado ao final da frase, que eu colocando que no futuro a gente não iria falar mais educação à distância. E dei uma pausa e criou-se aquele clima, já imaginou no congresso de educação à distância, se chegar a dizer que no futuro não ia se falar mais de educação à distância. E aí quando o clima ficou pesado, eu disse, nem tampouco de educação presencial. No futuro nós vamos falar de educação, porque todo vai caminhar para cursos
onde eu vou ter interações presenciais, que são fundamentais, porque o conhecimento tem esse lado afetivo, esse lado da empatia, dessa facilidade, dessa disponibilidade que eu crio entre aluno, professor, aluno, aluno. Então, não vamos prescindir nunca desses momentos presenciais, mas também não dá para a gente prescindir de hoje todos os recursos que a gente tem de tecnologias, de interações assíncronas e síncronas à distância, e deixar isso para se divertir, ou para... A gente precisa incorporar nos processos educacionais. Então, no futuro a gente... Não sei que futuro é esse. Em alguns países, como eu disse, isso já é passado. Não sei se no Brasil, de uma forma, alguns já é presente, ou talvez no futuro, mas em algum momento nós não vamos mais ouvir falar, pode ser daqui a 10, 20, 50, 100 anos, 200, não sei, nós não vamos mais ouvir falar em ensino presencial e ensino à distância, nem educação presencial nem educação à distância. Vamos falar de educação, que vão ter ações de interações presenciais e ações de interação à distância. Ok, para finalizar e para começar a fazer um debate com todos que estão me mandando pergunta, a gente propôs, e aí eu estou vendo aqui, já passaram várias pessoas, como a professora Socorro, que faz parte do grupo, tem o professor Maia, tem um monte de gente, eu não vou citar porque senão eu não vou me lembrar. A gente criou um grupo de trabalho onde a gente está estudando de forma muito responsável, muito séria, para elaborar uma proposta inicial de como seria uma semipresencialidade num curso nas universidades, e no caso da nossa Universidade Federal Rural de Pernambuco, para que depois, ao retornar dessa pandemia, a gente socialize isso com a comunidade, para que a gente possa ampliar a discussão e encontrar caminhos. Eu não tenho dúvida que no futuro a gente vai ter que falar de ensino semipresencial, o ensino com interações síncronas presenciais, síncronas e assíncronas à distância. Via de regra, gente, é o que eu queria falar de uma forma muito ampla. Eu vou começar a tentar responder a alguns questionamentos. Peço perdão porque é muita coisa, são 177 pessoas no Face, 29 no YouTube, 15 no Instagram. E talvez eu possa perder algumas questões. Eu vou tentar responder a todos. Eu já vi aqui uma pergunta super interessante da professora Laetícia, como incluir os alunos portadores de necessidades especiais. Se a inclusão dos alunos portadores de necessidades especiais já é fundamental em qualquer ambiente, em ambientes que a gente tem interações à distância síncronas e assíncronas, é fundamental e tem uma janela de oportunidades muito grande. Porque eu tenho tecnologia hoje para trabalhar com pessoas com deficiências auditivas, visuais, motoras. Eu tenho um conjunto de tecnologias. Agora mesmo lá na Biblioteca Central nossa tem um laboratório com tecnologias assistidas, com fazer livro em braille, tela ampliada, uma série de discussões. Então, encanta muito. Eu cheguei em algum momento, quando o grupo de pesquisa da gente estava trabalhando, tive um aluno que foi trabalhar com o ensino para pessoas com deficiências auditiva, com surdos, no ensino de química. Só que eu confesso que para você trabalhar de uma forma, você precisa ter uma equipe interdisciplinar, é muita gente, é um trabalho muito grande. Na época eu não tinha fôlego, porque eu tinha outras ações. A gente trabalha com teoria da flexibilidade cognitiva, que é outra coisa que eu não vou comentar aqui. Então, mas é uma coisa que me encanta muito, Laetícia, e que eu acho fundamental para o futuro. E assim, eu estou vendo aqui muita gente falando que de modo geral, caminhamos para o ensino presencial. A Rose, Mary, Fraga, o Bruno, outras pessoas estão comentando aqui. Eu não tenho dúvida, eu não sei quando. Não me pergunte, porque depende de contexto, depende de acessibilidade do estudante. Não podemos esquecer, depende de processos formativos de professores. Não podemos esquecer, dependemos de materiais e metodologias didáticas adequadas a esses novos formatos, esses novos modelos.
Então é fundamental que a gente tenha essa perspectiva. Algumas pessoas estão falando de metodologias ativas, é importante. Metodologias ativas a gente pode usar no ensino presencial, pode usar no ensino à distância, no ensino, mas ela tem um ambiente, ela tem um solo fértil para a gente aplicar utilizando interações síncronas e assíncronas, desde que a gente reformate a nossa concepção. Eu usei um exemplo ali da sala de aula invertida. A sala de aula invertida que você entrega antes ao aluno definições, textos, etc., e depois tenta discutir para encontrar a solução, para mim não funciona. Agora, a sala de aula invertida, onde eu coloco, disponibilizo, inclusive usando as interações à distância, problemas, desafios, para que no momento do segundo momento presencial nessa sala eu possa discutir e construir conhecimento para encontrar a solução, aí sim a metodologia ativa faz sentido. Vamos lá, vamos tentar agora. Eu peço novamente desculpa quem estava no Instagram, está instável, eu já reclamei ao aplicativo que eu fiz, que foi o Ciclano, enfim. Mas eu acho que pelo menos na timeline do Facebook me parece que está estável. Se for o caso, se até a próxima terça-feira, quando a gente vai ter uma nova live sobre inovação nas universidades, se for o caso, eu só vou fazer ela diretamente no Facebook, no YouTube, não vou fazer mais no Instagram se eu não tiver as respostas. Eu pedi para algumas pessoas me ajudarem aqui enfim, nas perguntas, vamos tentar. Mas, enfim, pelo menos eu acho que eu estou conseguindo enxergar as perguntas via aqui a nossa amiga professora Érica Suruagi, que está fazendo aniversário hoje, por sinal, meus parabéns, professora Érica, que coloca o desafio a socializar toda essa riqueza tecnológica para todos. Com certeza, não faz sentido a gente incorporar essas tecnologias digitais, essas tecnologias de informação e comunicação em processos formativos, se ele amplificar a brecha digital, a separação de pessoas, de classe, etc. Ela tem que ser um mecanismo para diminuir essas diferenças, criar oportunidades, que eu acho que esse talvez seja a grande sacada do uso dessas tecnologias. Se elas bem usadas, elas propiciam mais oportunidades. Há muita gente que não tem a oportunidade, às vezes, na questão do ensino presencial. Então, e aí precisamos pesar. Quando a gente fala em interações à distância, a gente sempre vai logo para a internet, aquela coisa. Não, gente, tem muitas outras possibilidades para, dependendo de contexto, que funcionam muito bem. Só para dar ideia, aqui no Brasil a gente começou a educação à distância basicamente com o Instituto Universal, que dava cursos de eletrônica, de um monte de coisa que era pelo correio. Então tem muito, a gente pode ver isso de uma forma muito interessante. Valdeline pergunta: possibilidade de termos um curso ou algo similar online sobre essas metodologias. Eu acredito que tem um pessoal na computação que está trabalhando até um curso de especialização EITA, que eu iria também participar, e outras ações. Eu realmente gostaria de ter mais tempo para trabalhar. Eu trabalho essa disciplina na graduação e na pós-graduação, mas cada dia com menos tempo. Enfim, mas é um desafio para outras pessoas. Tem muita gente na universidade, na nossa Ruralinda, competente para trabalhar isso. Isso a gente vai precisar fazer, inclusive, porque um dos tópicos que eu falei é que não vai ter essa possibilidade de ensino semipresencial se a gente não tiver um grande programa de formação de professores nesses ambientes, certo? Lembrando de Ruralinda Solidária, um instante vou fazer a campanha. Essa é uma live solidária em benefício do nosso programa do nosso projeto Ruralinda Solidária, que já disponibilizou mais de 1,5 tonelada de alimentos para pessoas que vivem nas ruas, para 3 abrigos onde se encontram estrangeiros com vulnerabilidade socioeconômica, pessoas que vivem nas ruas, nas praças, através de alguns coletivos. Essa semana, sugestão e proposição da nossa magnífica reitora, professora Maria José de Sena,
o Ruralinda Solidária adquiriu 1.000 máscaras de pano com motivos infantis. Nós vamos fazer essa uma doação ao Hospital do Câncer, IMI, PIGAC, NAC. Estamos tentando incorporar nessa entrega a disponibilização de vídeos, e aí entra um pouco de tecnologia também, de vídeos, etc., com contadores de história para alegar a esses ambientes. Então, quem puder ajudar, eu acho que na introdução dessa, onde está passando lá no Facebook e na notícia lá na página, tem lá as duas formas de contribuição. Tem uma conta bancária do Banco do Brasil, está lá, vocês podem depositar os valores que quiserem, e tem uma vaquinha também que pode depositar de R$1 a 1.000, 2.000, sintam-se à vontade, porque é uma ação importantíssima. Vamos ver se tem mais gente aqui na timeline. Será feito algo nesse momento de quarentena? Está sendo feito essa discussão, Sofia Flora. Agora, a gente está com muito cuidado, muita responsabilidade, porque não adianta a gente agilizar e acelerar um processo que afete a qualidade do nosso ensino. Nós não podemos abrir mão da qualidade do nosso ensino. E o ensino utilizando-se de semipresencialidade, de interações síncronas e assíncronas à distância, ela precisa ter uma série de atributos, como acessibilidade dos alunos, formação do professor, materiais apropriados, mas é uma discussão que essa pandemia nos fez agilizar. É uma discussão pautada já para os próximos anos. Na própria campanha que a gente teve para a reitoria, a gente colocou no programa a criação de um núcleo de formação em educação nessa área de tecnologia. Isso a gente vai implementar na universidade para que a gente possa amplificar a formação das pessoas. Enfim, é isso que a gente vai fazer. Se vai ser nessa quarentena que é difícil a gente prever, até porque a gente ainda não tem ideia de quanto vai durar essa quarentena. A gente pede que as pessoas fiquem em casa, higiene, limpeza, alimentação, hidratação, para ver se a gente passa essa pandemia de uma forma mais rápida. Questão, a Edenilza Maranhão falando da questão da avaliação, nessas metodologias os alunos aprendem. A avaliação é um processo que tem que ser discutido, inclusive no presencial também. A gente, talvez seja, quem pesquisa em educação, talvez seja uma das áreas mais desafiadoras. Eu confesso que eu nunca me aprofundei nessa área de avaliação, porque é uma área de uma dedicação para quem vai fazer pesquisa nessa área muito forte, porque processo avaliativo, e aí não, às vezes a gente tem uma visão de que a avaliação na educação à distância ela é mais problemática do que presencial. Óbvio que tem, principalmente pela essa novidade, mas a avaliação é um problema presencial e à distância. A gente, às vezes, o que a gente está avaliando através de foto, por exemplo, no presencial, através de provas isoladas, são fotografias momentâneas e que, por vezes, a gente não tem, de fato, uma avaliação consistente da construção de conhecimento para os nossos alunos. Então, o processo de avaliação, discussão de avaliação, é fundamental para o ensino semipresencial, para o ensino à distância, para o ensino presencial. Proposições aqui da professora Ieda, de interessante incorporar no currículo presencial uma disciplina no contexto da EAD. É uma discussão. Enfim, vamos ver se eu chego mais. Alguém dizendo que visitou a Universidade de Washington e que eles já estão com a perspectiva do ensino semipresencial. Já superaram aquela de que a distância seria melhor para o futuro, o presencial, e estão na busca da semipresencial. É isso que eu advogo, Maria Braga. Eu acho que no futuro a gente vai caminhar, de fato, para o ensino semipresencial. Não tem porquê. Não dá para abrir mão, vou repetir, ser recorrente nisso. Não dá para a gente abrir mão da interação presencial, da afetividade. Isso tudo é importante para mobilizar os saberes, para a gente construir conhecimento. Mas não dá também para a gente abrir mão de tudo isso que a gente tem hoje, dessas tecnologias, das redes sociais, dos ambientes virtuais, das simulações computacionais,
da realidade virtual, etc, 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 que podem ajudar a construir conhecimento. Então eu não tenho nenhuma dúvida que no futuro caminharemos todos para formatos de cursos semipresenciais, seja com nome semipresencial, seja com nome de ensino híbrido, com nome de blended learning, ou com um nome que ainda vá ser criado daqui a alguns anos, mas o fato é que a gente precisa incorporar nos nossos cursos interações presenciais síncronas, interações à distância síncronas e assíncronas. Vamos ver. A Lili Paiva diz: professor, a UFRPE já não tem um trabalho de educação à distância, então por que não expandir? Veja bem, primeiro eu queria parabenizar a nossa unidade de educação tecnológica à distância. Faz um trabalho belíssimo. Mas ela tem um foco, Lili, um foco. Todo o processo de construção foi para alguns cursos, para alguns formatos. Não é simplesmente agora. Primeiro que a gente não teria condição, a EAD hoje não teria condição nem de materiais educacionais, nem de corpo docente, nem de estrutura, etc, etc, para pegar e assumir todo agora os nossos cursos presenciais. Não teria condição. Na forma como a gente imagina. Não teria condição de qualquer forma, imagino com uma profundidade, com a qualidade. Então, com certeza, a experiência da nossa educação à distância, da nossa unidade de educação à distância, vai nos ajudar muito nesse processo desse grupo de estudo que irá propor uma proposta institucional para que depois a comunidade discuta e reflita sobre isso. A EAD vai ser fundamental nisso, tanto que tem participando no nosso grupo o diretor, o professor Jorge, a professora Sônia e outras pessoas que têm também experiência em educação à distância. Então a gente vai ter que beber dessas pessoas da educação à distância para construir esse novo modelo. Mas não é simplesmente expandir a EAD para resolver um problema da presencialidade. Não é bem isso. A minha colega, amiga, ex-orientanda, mas muito mais amiga do que tudo, fã de Lenine, Ivoneide Mendes, coloca: precisamos pensar em termos do currículo que ainda é pautado em disciplinas fragmentadas. É um outro problema que independe da presencialidade ou da semipresencialidade à distância. É a rediscussão dos nossos currículos, e não é uma coisa fácil, isso vai ter que ser feito passo a passo. Quebrar cada vez mais duas situações: essas caixinhas muito rígidas, essa questão que ela usou, disciplinas fragmentadas, e também caminhar para parte do currículo de uma forma mais aberta. Existem experiências no mundo inteiro que parte do currículo, 30%, 40%, o próprio aluno constrói a partir de algumas trilhas que são propostas, e às vezes de disciplinas e de discussões que não são tão diretamente ligadas ao curso, mas que são extremamente importantes. A gente precisa perceber que não adianta, não existe um bom advogado, um bom médico, um bom engenheiro, eu sempre digo isso, se não tiver uma boa pessoa por trás dela. Eu não consigo. E disciplinas como ética, como sociologia, eu não sou especialista nisso, mas tem várias áreas do conhecimento que a gente poderia incorporar, deixar livre para que esse aluno construísse. É o que alguns chamam de trilhas. Você parte do seu currículo, você modular e caminhar de acordo com os seus interesses, as suas habilidades, as suas competências. Professora Letícia, está firme aí, hein? Outra pergunta: penso muito nas salas de aula e no nosso desafio em lidar com os apps, os faces. Isso se enquadra como? A gente tem que entender, quando a gente trabalha, eu sou totalmente favorável a gente incorporar essas redes sociais aos nossos processos de construção de conhecimento. Por quê? Porque isso é a vida dos nossos, é a contemporaneidade dos nossos alunos, os alunos do século XXI. Então isso traz para a escola algo mais rico, mais lúdico, mais agradável. Entretanto, a gente tem que analisar a potencialidade de cada esse recurso. Eu digo sempre que redes sociais, eles podem ser muito bem usados em ambientes de construção de conhecimento, muito mais, a gente fala tecnologia da informação e comunicação, muito mais no lado da comunicação, da interação e processo de construção de conhecimento. A gente precisa receber informação, internalizar, interagir com outras pessoas, só aí a gente transforma a informação em conhecimento. Então, as TICs,
ela aporta nesse componente de comunicação, através das redes sociais, essa possibilidade de a gente amplificar essas interações. Então isso é muito rico. Agora, ela não pode ser carregada num processo de trazer por completo a informação. Eu tenho outros tipos de recursos onde eu posso profundizar e onde eu posso trabalhar essa informação numa outra concepção. Mas as redes sociais, nesse lance da comunicação, da interação, elas são riquíssimas e eu sou totalmente a favor dessa proposta. Lili, eu já respondi. Muito obrigado, Ana Clara Miranda, minha orientanda, está dizendo que a disciplina de TICS é maravilhosa no curso de Química. Muito obrigado pela parte que me toca. Professora Socorro fala aqui que já estamos trabalhando nisso, hoje temos metodologias ativas em 70% dos nossos cursos. Vamos lá. Meu amigo e querido amigo professor Hugo Monteiro, nosso coordenador do Núcleo do Cuidado Humano, lembrando que Ruralinda Solidária, muito linda essa campanha. Professora Flávia, nossa tesoureira mó, já botou aqui, conta bancária, Banco do Brasil, em nome de Roberto Albuquerque Melo, agência 0233-X, conta 65362, CPF 009-707-17427. Faltou botar a vaquinha, professora Flávia. Bota aí a professora Flávia, a nossa vaquinha, lembrando, a vaquinha ela botou aqui em cima, o ID da vaquinha é 9699122. Não, desculpa, o 2 é já da conta bancária. 969912, nossa vaquinha solidária. De R$1 a 1 milhão, fiquem à vontade em doar para a nossa ação. Professor Edelião aqui, seja bem-vindo. Blended Learning, comunidade de aprendizagem, trocar experiência, colocar num ambiente onde todos possam acompanhar. A criação, se eu entendi rápido aqui, eu estou tentando ser. Eu acho que é importante que a gente, com essa discussão, crie repositórios de estratégias interessantes, de experiências exitosas, para que a gente possa compartilhar. Não vai dar para a gente inventar a roda todo dia em todas as áreas do conhecimento. A gente precisa beber de outras experiências já exitosas, criar um repositório onde eu possa ir buscar essas ações exitosas e partilhar nos meus ambientes de aprendizagem. Eu acho isso fundamental. Volto a pedir desculpa quem estava no Instagram, eu acho que pouca gente ainda está lá porque deu problema, mas estamos com 168 pessoas no Facebook e 20 pessoas no YouTube. Muito obrigado a todos e todas pela essa audiência. Vamos ajudar, né? Suziane Cabral também botou a conta bancária. Suzy e Flávia, que também fazem parte do grupo da Ruralinda Solidária, não perdem tempo, hein? Professor Vitor Maia, meu amigo lá da UAG, da possibilidade de a gente disponibilizar aulas remotas, etc. Veja bem, algumas pessoas já estão com essas proposições. É bem lembrar que a gente está com um calendário acadêmico suspenso, então não são atividades obrigatórias e dessas disciplinas, mas eu acho que a gente pode aproveitar, e essa é uma provocação que eu faço das pessoas. Vamos ofertar cursos extras de forma tradicional, do jeito que for, ou cursos alternativos, discussões, debates, lives para discutir tema. Eu tenho visto isso muito, quase todo dia. O pessoal da agronomia, o professor Emílio Filho, tem feito lá no grupo dele de pesquisa, trabalhando, fazendo discussões de temas super interessantes. Eu acho que a gente pode fazer sim. A gente, na última reunião do grupo que está trabalhando essa questão do ensino semipresencial, a gente, conversando com o professor Jorge, a possibilidade da EAD disponibilizar algum curso de formação para professores que eles ofertam, para professores e tutores que vão mediar no ambiente da nossa educação à distância. Então seria um momento da gente, enquanto professor, fazer alguns cursos. Então, se o professor Jorge estiver aí, não vi por aqui, mas se tiver cobrança, viu, professor Jorge, vamos ver se a gente disponibiliza um curso aí de ambientes virtuais, de qualquer que seja. Rosemary Fraga, o semipresencial, na sua opinião, um caminho sem volta? Veja bem, é difícil, e eu tenho muito cuidado em afirmações muito fortes, mas eu acho que sim. Eu acho que é um caminho sem volta,
A minha dúvida é se a gente vai pegar uma trilha para um lado ou para o outro. Uma trilha da perspectiva mais comercial, mais de interesses outros, ou se a gente vai pegar a trilha da, da questão pedagógica e de que esses novos ambientes vão ajudar muito nesse processo. Então, eu espero e eu trabalho enquanto pessoa que trabalha com essa área, que fez a formação nessa perspectiva, em que a gente caminhe para o caminho da pedagogia, de incorporar esses novos ambientes, esses novos modelos nessa perspectiva. Vamos ver se eu consigo. Com certeza, Fausto Fred, ele fala da questão da desigualdade social, por isso a desigualdade social estava embebida aqui na minha fala, quando eu falo de acessibilidade, quando eu falo de material didático, a gente tem que pensar contextos para atender, modelos para atender alguns contextos. Eu dei um exemplo, não sei se você estava desde o início da live, que na região amazônica do Pará, no início dos anos 2000, eles fizeram um forte programa de formação de tutores, de alfabetizadores, através do correio, de um ensino à distância através de correio, com um momento presencial só no início, e funcionou muito bem, porque ajudou muito a diminuir os índices daquelas regiões, de aldeias, de regiões longínquas da Amazônia do estado do Pará. Então, eu acho que a tecnologia também tem que ter esse papel. A tecnologia não pode separar, a tecnologia tem que juntar, tem que diminuir essas brechas, seja ela digital, seja essa brecha social. E aí eu acho que ela, falei acho que alguns minutos atrás, ela tem um papel muito grande de possibilitar oportunidades. E eu acredito que desigualdade social se reduz, se combate a partir de a gente oportunizar as pessoas, a gente colocar para as pessoas as mesmas oportunidades. Então essa tecnologia eu vislumbro as TICs, as tecnologias digitais, se bem usada com olhar pedagógico e não com olhar comercial, ela ajuda muito na redução das desigualdades. Vamos ver mais. Tamires Barbosa, boa noite, professor. O senhor veio informar que o semestre veio a ser cancelado. Em nenhum momento, Tamires, a gente falou que o semestre foi cancelado. O semestre está suspenso. Então, o semestre está suspenso, as atividades formais estão suspensas. O semestre não está cancelado. Ao final da pandemia, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da nossa universidade vai se reunir para ver se o semestre vai continuar. Existe, obviamente, dependendo o semestre seja cancelado, mas nesse momento o semestre está suspenso. Ou seja, e por isso que eu estou falando, quando a gente pede para que os nossos professores encaminhem material, debatam, discutam, é numa perspectiva de complementariedade, não das disciplinas formais, porque as disciplinas formais, com as exigências, com as obrigações, essas disciplinas estão suspensas, o nosso calendário está suspenso. Então vamos aproveitar isso para tratar de assuntos que podem ser da disciplina, que podem ser extras, mas com uma perspectiva de complementaridade, não de obrigatoriedade. Viu, Tamires? Lili, eu já falei, eu acho da EAD, ela repetiu várias vezes, eu acho que ela vai nos ajudar a construir esse processo, mas ela não vai substituir os cursos presenciais. A Cris fala em educação à distância e ciências agrárias, pode explicar. Por isso que eu falo em ensino semipresencial, Cris, porque não dá para abrir mão dos momentos presenciais em várias situações, na questão da empatia, da relação interpessoal, da interação entre professor-aluno, aluno-aluno, etc., etc., bem como com algumas atividades que são essencialmente presenciais que a gente precisa fazer isso. Então, eu posso ter nas ciências agrárias, continuar tendo os meus momentos presenciais, onde as pessoas estão no campo, nos experimentos, etc., mas nada impede que eu possa incorporar interações à distância, não somente de materiais, mas de simulações. Hoje a gente tem simulações computacionais riquíssimas, desculpe, em várias áreas, inclusive nas ciências agrárias, onde você faz simulações
alterando variáveis, observando comportamento. Na química isso é muito feito, nas ciências agrárias com certeza tem espaço para isso, mas não é e aí eu vou pegar a fala da Cris. A gente tem, eu acho que essa discussão tem que ser feita com muita responsabilidade e sem o preconceito que algumas pessoas têm quando se fala em AD. Vai ficar tudo à distância, não é assim. A gente tem que ter toda uma discussão e uma qualidade. E eu brinco sempre, eu digo o seguinte: nós já tivemos cursos presenciais, 100% presenciais, que foram horrorosos nas nossas vidas. Horrorosos. Como nós já tivemos, alguém fez a EAD, também cursos horrorosos. Como a gente também teve cursos presenciais maravilhosos. Como a gente teve cursos à distância maravilhosos. O que faz o êxito, um curso ser bom ou ruim, é a qualidade, é a formatação pedagógica, são as metodologias utilizadas, não o modelo. O que eu advogo é que a gente tem condição hoje de se apropriar das coisas boas do presencial, das coisas boas à distância e construir esse caminho para o blended learning. É isso que eu defendo de uma forma. Vixe Maria, já são 8h04. Como o Facebook não tem hora para acabar, o Instagram, o aplicativo me dizia que com uma hora caía e ele retornava, mas ele caiu antes, então eu vou reclamar depois a Ciclano. Enfim, Lili Paiva está repetindo a mesma pergunta, eu já respondi. Não é a questão de expandir a EAD. A gente vai beber do conhecimento da EAD para construir essa proposta de ensino presencial. Eu vi aqui até a própria... sim, professora Maria José de Sena, ela me pediu, viu, Lili, para eu responder a você. Eu já tinha respondido anteriormente, mas vou agora reforçar ainda mais, porque vou brincar com a reitora. Quem pode, manda, quem obedece tem juízo. Então, eu vou brincar. Eu já tinha respondido a Lili, mas reforço isso, Lili. A gente tem a EAD, mas a EAD não pode expandir e absorver o curso presencial. A expansão da EAD ela vai acontecer normalmente, mas ela vai ajudar também na construção, junto com o presencial, disso que a gente está falando hoje aqui, que é o Blended Learning, ensino semipresencial. E já está ajudando, porque nesse grupo tem muita gente, inclusive o diretor, o professor Jorge, a professora Sônia e outras pessoas que já trabalham com a EAD. A EAD vai ser fundamental na ajuda de uma formatação de um programa de formação dos nossos professores no uso dessas tecnologias digitais, porque eles têm essa expertise, porque eles preparam os seus professores e tutores, então a gente pode replicar, vou usar a sua expressão, expandir essa formação para os professores que não atuam na EAD de uma forma muito, muito forte. A gente não pode ter cuidado, e a gente tem que ter esse cuidado desse processo de expansão, dessa ideia de substituição. Eu não acredito na substituição. A gente tem que conversar, dialogar e construir esse novo modelo do Blended Learning. Respondido, Lili Paiva? Se não, repita. Vamos lá. O RTR TQS, meu amigo de Facebook, pergunta se a EAD para o curso de licenciatura química vai funcionar, já que é uma ciência experimental. Para todas as ciências experimentais, a gente não... Vamos romper com esse preconceito. Quando se fala em EAD, quando se fala em semipresencialidade, por isso que eu não falo em EAD, não falo em presencial, falo em Blended Learning, ensino semipresencial, a gente vai aproveitar as coisas boas, por exemplo, na química. Hoje existem programas computacionais que simulam processo de titulação. Quem é da área de química, ácido de base, titula, bota um indicador, reações químicas que acontecem. Eu posso fazer isso no computador, mas eu posso fazer isso no laboratório também. Eu posso fazer os dois. E lá eu vou ter dois olhares, porque no experimental eu observo normalmente as propriedades macroscópicas, a cor, o precipitado, calor, energia, eu observo macroscopicamente. Mas no presencial, por exemplo, num laboratório de química, eu não consigo ver o microscópio. A quebra e formação das ligações químicas. Já existem programas computacionais que me permitem mostrar essa quebra de ligações, aonde entra um grupo, quando sai outro, uma reação de substituição. Então eu posso usar essas duas coisas para complementar, porque o presencial não me dá esse olhar microscópio. A distância, o computacional, a simulação, talvez não me dê esse olhar presencial de manipular, de observar, de aprender a como fazer. Então, não é substituir, em qualquer que seja a área. É algo complementar. Obrigado, RTR.
Ah, a Sofia Flora repete a pergunta, eu já mais ou menos respondi, mas eu vou reforçar. Daqui para o fim do ano algo vai ser feito se continuar. Com certeza alguma coisa vai ser feita, a gente já está fazendo, a gente já está discutindo, mas com muita responsabilidade, com muita tranquilidade, e a gente ainda não sabe essa temporalidade dessa pandemia. Agora, fiquem certeza que a UFRPE ela está discutindo, esse grupo está trabalhando de forma muito responsável, com muita gente, com a participação da nossa pró-reitora de ensino, professora Socorro, um monte de professora a Carolina, pró-reitora de planejamento, tem um monte de gente, eu vou terminar esquecendo e sendo injusto, a gente está fazendo isso. Agora, a gente também tem que ter o cuidado e a responsabilidade de só tomar medidas que sejam, que mantenham a qualidade do nosso ensino. Não adianta a gente aligerar processos e afetar a qualidade do nosso ensino. Viu, Sofia Flora? Maria Braga. Infelizmente, Maria Braga, nós não temos ideia quando a gente vai voltar. Depende muito dessa pandemia. Professora Isabelle Benier, talvez a urgência da aprofundar essa questão se mostre no momento pós-quarentena, pois o problema sanitário continuará um tempo que não temos. É importante sua reflexão, Isabelle. Eu acho que por isso que a gente quer fazer isso com muita responsabilidade. O que todo mundo está dizendo em todas as áreas, aí não é só na área educacional, é que após pandemia a gente tem um novo mundo. Um novo mundo. E com relações bastante diferentes. Então isso vai se tornar uma discussão fundamental. E concordo que as relações presenciais, inclusive, mudarão, muito provavelmente. A gente vai ter um novo mundo e o processo formativo, a educação, ela vai ter que se adequar a essa nova realidade. Enfim. Professora Elisa, prazer tê-la, falando que os cursos EAD não têm a mesma aceitação no mercado de trabalho em relação aos presenciais. Concordo em parte, porque existe também um preconceito da sociedade e a gente precisa desmistificar e precisa mostrar que, e eu acredito que esse preconceito talvez caia, por isso que eu advogo que a gente agilize esse processo para que no futuro a gente não fale mais em educação presencial e em educação à distância, fale sim em educação, porque independente do percentual que a gente tenha de interações presenciais e interações à distância, a gente vai focar na qualidade desses discursos. Ok. Vamos em frente. O Augusto Silva, é muito complicado falar de adoção EAD nos cursos presenciais. O aluno que ingressa no curso à distância no momento da matrícula afirma sua propriedade física, intelectual, para métodos de ensino. Com certeza, Augusto. Por isso que a gente tem que, quando eu falei da EAD, quando eu falei da acessibilidade dos alunos, ver a questão da acessibilidade do aluno que entra num curso à distância, normalmente ele já teve uma preparação para isso e tem um ambiente de estudo, às vezes em casa, mais articulado, mas a gente tem que encontrar saídas. A gente não pode, por dificuldades, a gente ir empurrando isso por debaixo do tapete. A gente tem que fomentar essa discussão. O problema do aluno é a acessibilidade, ok, vamos tentar encontrar mecanismos de amplificar essa acessibilidade, dependendo dos contextos. Então acho que isso é muito, muito importante. Júlio, meu amigo Júlio Villanova, com certeza nessas trilhas, e aí bebi do seu conhecimento, Júlio, eu me lembro quando eu falei a possibilidade de a gente ter cursos com percentuais livres para que o aluno escolha as suas trilhas, eu falei sociologia, eu falei de outra coisa, de história, não sei o quê, o professor Júlio falou de artes, de idioma, fundamental hoje o idioma, todo mundo sabe, a arte. E aí, só para reforçar, professor Júlio, há um tempo eu li um artigo que foi feito uma pesquisa com um grupo de pesquisadores que ganharam o prêmio Nobel, um outro grupo que não tinham ganho o prêmio Nobel, mas eram pesquisadores de destaque na sua área, e um terceiro grupo de pesquisadores importantes, mas que não eram grandes destaques na sua área. E foi feita a pergunta a todos eles o que era ciência. E dentre as várias, para simplificar, as várias conclusões, a principal que saltou aos olhos dos autores do artigo é que quando eles analisavam os que tinham ganho o prêmio Nobel, aparecia muito na descrição do que é a ciência para ele, afetividade, emoção, sentimento, percepção, muito mais do que nos outros grupos. Será que isso foi coincidência? Por que será que essas pessoas conseguiram atingir o prêmio? Óbvio que por estarem no lugar certo, na hora certa, num laboratório adequado, etc. Mas talvez essa percepção da arte, da afetividade, da emoção
e aí é um reforço importante. Não podemos prescindir das ciências humanas em qualquer que seja a condição que vivamos, qualquer que seja a área que, porque não existe, volto a dizer, profissionais, advogados, médicos, engenheiros, agrônomos, físicos, químicos, etc, etc, se não tiver dentro dele uma boa pessoa. E a arte é uma forma da gente construir algo muito, muito interessante nos nossos corações. Eu vou tentar, tá 8h13, vamos ver se a gente vai até 8h30, enfim. Minha querida amiga Renata Sá Carneiro Leão, que não é minha parente, mas é minha amiga. Excelente colocação, professor. Não podemos negar as redes sociais e de maneira geral, pois estamos lidando com nativos digitais. Exatamente. A gente tem que entender. Aí eu vou fazer uma provocação, uma brincadeira com alguns que eu faço, quando ela falou nativos digitais. À medida que as gerações forem passando o tempo, essas pessoas que estão entrando, esses nativos digitais, já têm uma outra concepção. E aí, a gente, enquanto professor, ou a gente vai ser substituído por outros que vão mediar num ambiente muito mais interessante, ou a gente vai ter que esperar a gente morrer e entrar outro novo. E aí essa questão de quando você usa tecnologia, como é interessante. Anos atrás, um aluno do mestrado nosso, junto com a professora de um colégio Souza Leão, lá em Boa Viagem, ela fez um experimento nas aulas de ciência com alunos da 8ª série. Na época estava passando aquela novela O Clone, e lá na Rural a gente tem um grupo que faz clonagem vegetal, a professora Terezinha e Lilian, que eu saúdo daqui de distante. A gente tem um laboratório lá que faz clone de bananeira, enfim, para trabalhar esses conceitos, esses conteúdos, os professores lá dessa escola levaram esses meninos lá para o laboratório da professora Lilian e da professora Terezinha, explicaram como é que faziam a clonagem vegetal. Esses meninos fizeram seus clones. Esses clones precisam ficar num ambiente altamente controlado. Lá foram tiradas fotos e instalado câmeras, e o professor criou um ambiente virtual onde os alunos podiam acompanhar a evolução dos seus clones, e aí às vezes a tristeza porque algum não vingava, morria, enfim. Para resumir a história, depois de um certo tempo, esses clones que vingaram, esses alunos foram lá, fizeram a transposição para uns copinhos de plástico, já com a plantinha já construída, e a escola marcou uma culminância onde esses meninos e meninas plantaram esses clones lá no jardim dessa escola. Isso foi maravilhoso. E por que isso estimulou? E aí gerou um problema que depois os professores que fizeram esse professor, a gente está sofrendo pressão, porque dos outros professores de outras áreas que estão chegando para o que é que vocês fizeram com esses meninos, que agora eles estão pedindo para ter ambiente virtual, para ter não sei o que, na minha disciplina não sei fazer isso. Enfim, foi super, super engraçado nessa perspectiva. Lembrando sempre, Ruralinda Solidária, vamos ajudar, gente. Tá lá a vaquinha, quem quiser aí já pega aí, feito na hora, nem que seja R$1, já vai ajudar. Pode ter certeza que vai estar ajudando muita gente. A gente já foram 1,5 toneladas, para a semana tem mais 1,5 toneladas no mínimo, tem as máscaras com motivos infantis para crianças em hospitais, outras ações que a gente está trabalhando, enfim. Luciano Fidalgo fala na flexibilidade de horário, em semipresencialidade. Isso também a gente vai discutir, acho que no futuro, a perspectiva é que você pode flexibilizar horários também em função dessas atividades à distância. Isso é uma discussão extremamente pertinente, mas tem que ser feita com responsabilidade. Tá? Vamos em frente. A Letícia está com a cabeça frevendo. Espero que com frevo bom. Pergunta da professora Carol Almeida. Professor Marcelo, pode explicar qual a posição da UFM neste momento? Alguns docentes estão com dúvidas em virtude da declaração do MEC. Veja bem, eu estou aqui como um pesquisador da área, mas infelizmente não tem como desvincular da vice-reitoria. A gente está tendo que tomando sempre medidas com muita responsabilidade e muita tranquilidade. Nesse momento,
dessa questão de reabrir esses processos. O Fórum de Pró-Reitores, Forgrade, Cograde, que a professora Socorro está participando, essa discussão está sendo feita, a própria Andifes está sendo feita. Eu acho que vai ser uma posição, e eu espero que seja uma posição em conjunto da maioria das universidades, de uma forma muito responsável. Eu acho que eu não quero acreditar que exista alguma parte que queira construir algo equivocado. Eu acho que todos estão na perspectiva de construir algo bom, algo possível, e a gente vai opinar. Eu não vou opinar enquanto pessoa física, porque eu acho que não é o local. Mas da UFRPE, com certeza, a gente está, a partir desses fóruns, dialogando, a gente tem sempre um cuidado de nos manifestarmos sobre isso, e eu acredito que a gente vai construir alternativas positivas para esse período de pandemia e principalmente para períodos pós-pandemia, porque se for daqui a 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, sei lá quanto, isso vai passar em algum momento. E as nossas relações vão estar diferentes. Os nossos mecanismos de interação, de construção de conhecimento vão estar diferentes. A nossa relação na sociedade vai estar diferente. Então a gente precisa já ir repensando. A professora Isabel Oliveira, que está aqui, seja bem-vinda, fala que uma das sugestões da autoavaliação 2019 da UFRPE foi a formação continuada nesses temas, inclusive metodologias ativas e TICs. Que massa, bom demais. Adamel pergunta, professor, se eu poderia dizer quais seriam os critérios básicos para a elaboração das metodologias aplicadas nessa modalidade de ensino. São vários os critérios, mas eu vou focar de novo naquilo que no início da live eu falei. A gente precisa reformatar o nosso processo de construção de conhecimento em ambientes de ensino-aprendizagem, seja ele presencial, seja ele à distância. O que é que eu estou querendo dizer isso? Hoje, uma boa parte, a gente constrói o conhecimento, ou tenta construir o conhecimento da seguinte forma. A gente apresenta as soluções, as definições, as fórmulas, as conceituações, depois faz a discussão e tenta aplicar esse conceito, essa solução encontrada em algum exemplo prático. A gente precisa voltar ao que é a vida da gente. A vida da gente é problema, constrói conhecimento, resolve o problema, encontra a solução. Tem um problema, constrói conhecimento, encontra a solução e resolve o problema. A gente precisa levar isso também para esses ambientes. E aí eu citei o exemplo da sala de aula invertida. Não adianta a gente antecipar um conteúdo formal, definições nessa mesma lógica para depois discutir, só para dizer que a gente está fazendo sala de aula invertida, só porque a gente está dizendo que está fazendo interações à distância. A gente pode pegar essas interações à distância, por que não? Todos os nossos alunos, antes da nossa aula presencial daquele momento, pudessem receber desafios e problemas em que ele teria um tempo para pesquisar, para buscar informação, para ser feita essa discussão no momento presencial e a gente encontrar a resposta. Esse é um desafio. Professora Dorilma falando do nosso núcleo de idiomas. Vamos lançar em breve curso de francês e inglês pela EAD. Muito bom, professora. Professora Maria Braga. Abriu sala no Google Classroom. Isso é uma coisa importante. A gente está migrando todos os nossos professores técnicos e estudantes da Rural. A gente está migrando todos os nossos e-mails @ufrpe.br para o ambiente do Gmail, do Google, e aí lá a gente vai poder linkar de uma forma muito mais fácil no Google Classroom e todas as oportunidades que o Google nos oferta. Obrigado, magnífica reitora. E aí vou deixar as palavras da reitora para ver da importância que a Rural está dando para isso. Ela botou: parabéns, professor. Esse tema fará parte do cotidiano das universidades federais muito em breve. Eu não tenho nenhuma dúvida, professora. Parabéns. Já deixando os parabéns à nossa magnífica reitora depois de 8 anos de um trabalho magnífico. E aí eu sou suspeito de falar, mas eu preciso em todo momento. Termina seu mandato 11 de maio e eu não tenho a mínima dúvida de que ela construiu junto com toda a equipe. Eu tenho que dizer isso, senão ela vai me dar bronca, que ela diz que não é ela só, é toda a equipe, mas com certeza toda a equipe capitaneada por ela construiu uma Ruralinda diferente e melhor, não tenho a mínima dúvida.
Ricardo Souza, meu amigo, e que já vou fazer uma confissão. Próxima live, na próxima terça-feira, nós falaremos sobre inovação nas universidades e eu não vou estar sozinho, eu vou estar junto do professor Ricardo Souza, do Departamento de Computação, que está nos ajudando na construção da proposta do nosso futuro Instituto IP, Instituto de Inovação, Pesquisa e Empreendedorismo. O professor Ricardo falou que o Blended Learning é mais apropriado para os estudantes, equipes com skills, como autogerenciamento, autonomia, etc. Perfeito, concordo. E aí eu me lembro de uma colocação que você fez numa discussão que é importante. A gente tem que, nós não vamos nem querer inventar a roda numa proposta para rural, nem tampouco pensamos em criar um caminho único, pasteurizado, uniforme, onde todo mundo vai ter que seguir aquelas metodologias, aquelas ferramentas. A ideia é que a gente possa construir ideias e disponibilizar possibilidades. E que cada professor, dentro do seu contexto, da sua área, possa construir com essas ferramentas esses novos ambientes. Sônia, fale para Jorge mesmo. Você e Jorge, eu não me lembro se mais alguém da UEDTech está participando do grupo, serão fundamentais e cobre do professor Jorge o nosso curso de formação de professores nessa área, aproveitando essa pandemia. Professora Aparecida Tenório, querida amiga, sou muito otimista quanto ao uso de ambientes virtuais de aprendizagem associado a aulas presenciais. E eu vou pegar essa fala da professora Aparecida, fazer uma provocação. Na literatura há uma discussão, eu sou minoritário nessa discussão, aceito quando eu sou minoria, mas essa eu ainda não me convenci, que é a nomenclatura ambientes virtuais de aprendizagem. Eu gosto muito mais da expressão ambientes virtuais de estudo, porque eu acho que o ambiente virtual ele não necessariamente gera aprendizagem. Ele gera possibilidade de ensino, possibilidade de estudo. A aprendizagem é algo muito mais complexo. Como eu disse, a aprendizagem, eu preciso internalizar a informação, eu preciso relacionar com os meus conhecimentos anteriores, eu preciso interagir com outras pessoas para só aí construir conhecimento, ou seja, transformar a informação que eu recebi em conhecimento. Por isso que eu acho que ambientes virtuais, eles são ambientes virtuais de estudo, que a aprendizagem é algo muito mais complexo. Mas infelizmente para mim, sou minoritário e de vez em quando eu falo também ambientes virtuais de aprendizagem, porque é a expressão mais usual utilizada, mas eu ainda advogo ambientes virtuais de estudo. Detective Rose, excelente live, muito obrigado Marcela Moura Torres Paim, muito obrigado. Obrigado, João Marcelo Mendes. Quero aprender francês. Olha, Dorilma. Vamos embora. Vamos ver se tem mais gente aqui. Professora Josélia. Parabéns, professor Marcelo, por colocar em discussão os diversos aspectos da produção do conhecimento, formação dos alunos no século XXI, uma sociedade mais igualitária, justa e sustentável. Com certeza, professora, não faz sentido a gente trabalhar e construir ambientes melhores de construção do conhecimento se não for para construir uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais sustentável, mais humana. Tecnologia não desumaniza. Quem desumaniza é quem usa a tecnologia de forma equivocada. Quem usa a tecnologia de forma coerente e consistente pode estar humanizando também. Isso é importante. Tecnologia não desumaniza. Quem desumaniza são pessoas que utilizam equivocadamente a tecnologia. 4 minutos mais, vamos ver que a gente fala um pouquinho mais, vamos lá. Estamos com 126 pessoas no Facebook, 12 no YouTube, o Instagram não funcionou, por isso que diminuiu, peço desculpas. Vamos ver na próxima live como é que a gente vai criar alternativas de fazer usando também o Insta. Enfim. Isso, Jaqueline mandou, estava no Insta, realmente aqui a transmissão está melhor. Perdão, vamos que vamos. Joselma, minha amiga Joselma, ex-aluna nossa do mestrado, parceira na área de educação, Joselma Silva, Jane, Jaqueline, Ieda, Neade Kodai, UFRPF, professor Marcelo, tem realizado um excelente trabalho, com certeza, professor Ieda, parabéns ao pessoal lá do Neade Kodai, o Paulo, a
Argélia, Gilvan e outros tantos que eu também eu não gosto de dizer não porque eu termino esquecendo, então quem eu esqueci, perdão. Vamos em frente. Nada. Ok. Professora Marliette Soares. Estamos no momento de se reinventar e nada melhor que essas reflexões. Com certeza, professora. Estamos juntos nessa reinvenção. Precisa ser uma reinvenção humana. Socorro, obrigado. Gente, eu vou dar mais 2 minutos aqui e vou encerrar, que o dia foi puxado também e eu não quero mais encher a paciência de vocês. Lembrando, como bem lembrou a minha querida amiga Suziane, que vocês podem fazer ajuda ao Ruralinda Solidária através da conta bancária Banco do Brasil, em nome de Roberto de Albuquerque Melo, agência 0233-X, conta 65362-4, CPF 009-770-174, dígito 27. Quem não anotou, quem não decorou, vai lá na página da Ruralinda Solidária, tem lá a notícia, tem todos os dados, tem a nossa vaquinha também. Pate por Deus, minha amiga. Importante também atentar para as questões de acessibilidade. Foi o momento que eu falei lá no início da questão da acessibilidade dos alunos, que a gente precisava refletir muito, da questão da telefonia, ambientes adequados de estudo, ambientes agradáveis, equipamentos, com certeza. Lembrando, e o que eu disse naquela hora e vou reforçar para você, o processo de construção de conhecimento, eu às vezes brinco e crio uma analogia como uma peça de teatro. E na peça de teatro a gente tem sempre o ator principal. Por muito tempo a escola achou que esse ator principal desse processo, dessa peça, construir conhecimento, era o professor. E hoje a gente tem a percepção que quem é o ator principal nesse processo de construção de conhecimento é o aluno. O professor, dentro dessa analogia, seria o diretor dessa peça. Aquele que organiza a pauta, a posição, o roteiro, etc., etc., para que aquele ator principal atue. E aí, puxando um pouco para a linha essas tecnologias, elas têm que ser consideradas nessa analogia da peça como objetos de cena. Elas são o cenário, a cadeira, a mesa. Por que eu digo isso? Porque quem já teve a oportunidade de ver um monólogo de Paulo Altran, um antigo ator já falecido, ele fazia um monólogo belíssimo com uma cortina preta ao fundo, sem nenhum objeto de cena, e fazia uma peça muito boa. Como outras peças que tiveram cenários, objetos de cena muito bons, também foram boas peças. O que eu estou querendo fazer essa analogia conosco aqui, que nós podemos ter uma aula muito boa, independente dos recursos que a gente tenha. Agora, se eu tiver recursos o mais, a chance de eu produzir momentos de construção de conhecimentos mais interessantes é muito maior, com certeza. Vamos ajudar Ruralinda Solidária. Boa noite, Fabiane, Regino, Ivoneide, Flávio Magalhães, Elaine Cristina, Jaqueline, Augusto Silva. Vou tentar passar todo mundo aqui: Suziane, Sônia, Maria Braga, Jaqueline, Eda, Cessa Murim, Cleiton Julião, Maria Braga, Williams Barbosa, Fábia Viana, João Marcelo Mendes, minha amiga querida e parceira na gestão do Departamento de Química nos anos 2000, Ângela Fernando Campos, minha amiga, Daniele Dantas, Júlio Villanova. Eu vou fazer uma leitura rápida aqui, como eu estou finalizando, eu vou só para não deixar de citar ninguém: Isabel Oliveira, Flávia Lins, Socorro Lima, José Soares Neto, minha querida amiga Alessandra Seolim. Vou só citar os que eu não citei ainda. Vamos lá, Isabel Menier, falei, meu ex-aluno e amigo Bruno Leite, hoje professor da nossa universidade. Júlio, querida Elaine Souza, que sempre interagimos no Facebook. Rafaela, ex-aluna, professora Fabiana Regine, minha amiga Ivoneide, Adelina Nascimento, professor Alfredo Galvez, que honra a sua presença. Vamos mais. Adelina Nascimento. Dorilma Neves, Augusto Silva, Aline Gerlaine,
Anderson Viana, quais os aspectos positivos e negativos do ensino híbrido? Eu acho que, como todo o processo, como toda a metodologia, a gente tem que tentar amplificar as boas questões e tentar diminuir o máximo as dificuldades. Mas eu não tenho a mínima dúvida, eu já comentei bastante, da importância de um ensino semipresencial. Ieda Litwak, Suziane, Renata, minha amiga, muito obrigado. Vamos ver se tem mais gente aqui. Meu amigo Vitor Maia, que eu já tinha citado. Emanuela Paiva, muito obrigado. André Monteiro. Vamos ver, Graziane Andrade. Estou lendo só de quem eu não li. Que eu não citei, eu não respondi pergunta. Estou tentando dar uma passada aqui legal aqui. Elaine Cristina. Lilian Paz Guimarães, que bom estar aqui. Valéria Virgínia, muito obrigado. Antônio de Pádua. A Rosemary Fraga, falei. Nossa reitora está aparecendo aqui direto, muito obrigado. Professora Maria José de Sena, minha amiga. Dilian Cordeiro. Fábia Burgos, estás por aqui. Josélia Correia. Suzana Paulino. Valdeline Silva. Prisciliana Brito. Então estamos aqui. Gente, primeiro pedir desculpa a quem estava no Instagram. Vou fazer uma postagem lá pedindo desculpa pela instabilidade do Instagram. Não, esse aplicativo que a gente está utilizando, ele deu esse problema. Vou tentar receber essa resposta. Obrigado, Bruna Ferraz, Bruno Alves, que também estão aqui. Muito obrigado. E na próxima terça-feira a gente vai ter uma live sobre inovação nas universidades, já com a participação do professor Ricardo Souza, que está cuidando, como eu disse, do Instituto de Inovação, Pesquisa e Empreendedorismo do Futuro, Instituto IP. E aí a gente vai tentar articular durante a semana, talvez, que a gente possa fazer via Instagram ou Instagram e Facebook. Vou tentar encontrar um caminho que a gente possa também no Instagram, porque hoje é talvez a rede com mais interação. Depois eu queria saber quem estava no YouTube, como foi o funcionamento no YouTube, no canal MBC Leão 20. Eu vi que tinha em torno de 20 pessoas. Não sei se funcionou bem, como me parece que funcionou razoavelmente no Facebook. Pelo menos a gente tem essas duas alternativas, o YouTube e o canal MBC Leão 20. Para finalizar, mais uma vez, lembramos sempre da ajuda à Ruralinda Solidária. É um projeto super interessante, que vocês possam contribuir. Aqueles que possam contribuir mais, contribuam, aqueles minimamente, mas vamos ajudar nossos irmãos, nesse caso, pessoas que vivem nas ruas, estrangeiros em vulnerabilidade socioeconômica, que estão em abrigos ali na Boa Vista. São 3 abrigos, totalizando 160 pessoas nesses abrigos. Dessas 160 pessoas, 90 são crianças. É uma situação extremamente grave que a gente precisa, e a gente vai tentar a Ruralinda, enquanto tiver esse momento de pandemia, e criando ações, buscando recursos, para que essa ajuda não seja só pontual de início, que essa ajuda seja perene enquanto durar essa pandemia, e até depois da pandemia, com outras ações, porque afinal a situação de desigualdade, a fome dessas pessoas, ela continua, ela está sendo agravada nesse momento, mas ela continua em outros momentos. Tá bom, gente? Muito obrigado mais uma vez a todas e todos, e vou aqui nesse momento encerrar a live. Durante a semana publicaremos a informação da próxima live, terça-feira, no mesmo horário, 19 horas, inovação nas universidades. Muito obrigado, fiquem com Deus, um abraço grande, bom revê-los mesmo à distância nesse momento. Em breve a gente está abraçando todo mundo lá na Ruralinda. Ok? Boa noite.